Bom, estamos aqui de volta nesta terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Hoje nós vamos falar em mais um ataque do Lula ao Estado, agora Estado de Israel, né? Também vamos falar das ações de Ricardo Lewandowski para encontrar os presos que fugiram do presídio federal de Mossoró e da operação na comunidade da Zona Oeste do Rio, em que morreram 7 suspeitos. A profissão mais perigosa do Brasil hoje, a que mais põe em risco o cidadão, é a do suspeito. Suspeito de qualquer coisa. Basta suspender que já matou, a polícia está cumprindo seu dever, né? Eu quero agradecer a você que continua me prestigiando, que continua inscrito e que visualiza estes meus vídeos. Peço que você incite os seus amigos a fazer a mesma coisa quando eles gostarem de um vídeo como esse de hoje, que eu vou começar contando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, ao comparar os mortos da faixa de Gaza com os mortos de judeu por Hitler na Segunda Guerra Mundial, não usou a palavra holocausto. Olha, impressionante, né? Primeiro, o Lula se dirigiu aos judeus. Isso ele confirma hoje, o que é mais importante. Ou seja, depois ele tentou corrigir para o Estado de Israel, e agora só fala no Estado de Israel, é para colocar o Estado de Israel como sua bandeira, o Estado de Israel, o genocida. Depois eu vou explicar que não é bem assim. De qualquer maneira, depois de ter sido grosseiro, estúpido, como de hábito, como costuma fazer com as pessoas que não concordam com ele, ao emudecer diante de uma pergunta muito simples da repórter Luai, do Valor Econômico, o Lula deu uma entrevista para o seu colega militante Kennedy Alencar, militante aprisca zero do PT, no programa É Notícia, na Rede TV. E o Lula, segundo... Eu vou aqui reproduzir para você o que diz o fã do Lula, né? O Kennedy Alencar, nosso colega. Ele diz o seguinte: Lula não arredou pé do que disse anteriormente. Ele disse que o que está acontecendo lá na faixa de Gaza é um genocídio e mantém a comparação com a ordem de Hitler para matar judeus. Não precisava falar em holocausto. O Hitler matou 6 milhões de judeus. Isso, de certa forma, se encaixa naquela declaração que Lula deu em 1979, na entrevista para a Playboy, no caso para um repórter da Folha. Um repórter não, era um editor da parte da língua portuguesa, né, que o Lula não domina muito bem, mas o Josué Machado. Ele disse que admirava Hitler. Ele disse, as pessoas que ele mais admirava no século XX no mundo eram Adolf Hitler e Mahatma Gandhi, o que não, você mostra como o Lula é um cara coerente, né? O cara que matou mais gente, que queria dominar o mundo, contra o pacifista, né? O guerreiro contra o pacifista. Quer dizer, já isso mostra a incapacidade que o Lula tem para um raciocínio mínimo, que não consegue distinguir entre palavras opostas, um pacifista e um guerreiro. De qualquer maneira, e um guerreiro aguerrido, né? Como foi Adolf Hitler, o austríaco que quis dominar o mundo. Ele disse que o que está acontecendo lá na faixa de Gaza é um genocídio. Isso aí demonstra a falta de conhecimento da história e da língua. Genocídio, vou dizer aqui pela milésima vez, mas o Celso Amorim não vai concordar comigo, nem a Janja, então o Lula não vai ficar sabendo. É o seguinte: geno, do grego, etnia, sídio, do latim, assassinato. Assassinato de uma... é o objetivo de destruir uma raça. Israel, o exército de Israel, o povo de Israel, não quer destruir, não quer acabar com a raça dos palestinos. Ao contrário, quando os estados de Israel e da Palestina foram criados na ONU, em uma sessão presidida por um brasileiro, né, o grande
chanceler Oswaldo Aranha, da época do fim da Segunda Guerra, né? Israel apoiou dividir aquele território ali de montanhas e desertos, né? Com os palestinos que ocupavam. Os árabes não quiseram e moveram 5 guerras contra Israel e perderam as 5. Agora os árabes já entraram em acordo com Israel, né? Quem está contra não são os palestinos, são os membros do Hamas, que é um grupo terrorista cujo livro no Brasil foi prefaciado pelo demôniozinho de orelha do Lula, o senhor Celso Amorim. Bom, meus caros amigos, a verdade é a seguinte: eu não falei a palavra holocausto, disse Lula. E daí? Ele também não falou a palavra assassinato, e não foi um assassinato. E olha, isso é coerente com o que ele disse sobre Hitler. Quando o Josué Machado, em 79, disse, mas você, Adolfo, ele disse assim, sim, não, eu não sou a favor das ideias dele, não. Eu sou a favor da tenacidade, né, com que ele defende as suas ideias. Né? Então é o seguinte, então já que ele conhece essa diferença, saiba que não adianta dizer que é holocausto ou que não é holocausto. O drama não é a palavra holocausto. O drama é o assassinato sistemático com gás, de forma industrializada, de 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus. Não tem comparação na história da humanidade. A palavra holocausto já tinha sido usada por um judeu, né, a respeito do massacre dos armênios, que a dona Janja não foi apoiar lá a Turquia contra o Israel, porque não pôde, mas ela ia, porque ela não sabe que a palavra holocausto foi criada por um judeu para batizar um massacre de armênios por otomanos. Agora, já que ela não sabe o que quer dizer essa palavra, nem tem dicionário em casa, turcos, minha senhora, turcos, tá? Pois é, os turcos de Erdogan, na Primeira Guerra Mundial, é que massacraram 1.400.000 armênios na terra deles, a Armênia. Pois é. Então, é o seguinte, o holocausto não é só a ordem para matar. Diz agora o rei da estratégia, Luiz Inácio Lula da Silva. Começou com a deslegitimização dos judeus como povo. São desumanizados, são expulsos das casas, propriedades são tomadas, são confinados em campos de concentração e em guetos. Depois há uma política de extermínio, gás, forno. É um horror. Aquilo foi um ponto de virada, como a humanidade trata os direitos humanos. Aí volta o grande Kennedy Alencar, que mistura o nome de um grande presidente dos Estados Unidos com de um grande romancista brasileiro. O ponto de virada, como a humanidade trata os direitos humanos. Lula mantém o que disse e não recua. Ele fala. É exatamente o que está acontecendo na faixa. Veja, mas o que está acontecendo na faixa realmente não é um genocídio, é um massacre. É um massacre. Pode até chegar a ser um holocausto, mas genocídio não é. Não há uma intenção de Israel de acabar nem com árabe nem com palestino. Nunca houve. Sempre foi o contrário. O Hamas é que tem dito no livro que foi prefaciado pelo Celso Amorim, por exemplo, que quer que quer destruir os judeus da face da terra, como Hitler, o ídolo de Lula em sua juventude, digamos, não era bem juventude, mas na sua fase adulta, que era o Adolfo Hitler. Né? Pois é, meus amigos, é o seguinte, ele reitera a crítica a Netanyahu, e eu digo para ele, infelizmente, a minha vovó Quinoa não está mais viva, mas ela dizia que desculpa de cego, feira-rim, saco furado. Agora, o Lula não é cego, não. O Lula enxerga muito bem, e ele enxerga principalmente o caminho do bolso dele e da vaidade dele. O que está acontecendo na faixa de Gaza não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, foi o que Lula disse na ocasião.
Não muda nada. Não muda nada. O uso da palavra holocausto não muda nada. Não tem Estado de Israel na frase. Quando Hitler resolveu matar os judeus, o Kennedy, cá para nós, hein? Bom, vamos deixar isso de lado, porque também nem eu aguento mais. O Davidson Cabral Nascimento e o Rogério da Silva Mendonça, dois fugitivos da penitenciária de Mossoró, foram vistos na segunda-feira, né, começo da semana, novamente, num vilarejo do Rio Grande do Norte, de acordo com informações das autoridades que comandam a caçada, que já amanhã, né, ou seja, quarta-feira, dia 28, né, completa 2 semanas. Doutor Ricardo Lewandowski. Mas que vexame, filho. Pelo amor de Deus. Que vexame, doutor Lewandowski. Isso vai para o teu currículo? Vai. Agora é homem público, vai para o seu currículo. Eles foram reconhecidos por moradores que voltaram para as matas antes da chegada da polícia. Pelo amor de Deus. Eu estou rindo, mas eu sou de lá daquela região, sou de perto de Mossoró e devo imaginar o que está sofrendo o pessoal que está por lá. Assim que resolvida a situação dos presos de Mossoró, segundo o meu amigo Jardim, do Globo, Ricardo Lewandowski pretende jogar luz nos frequentes problemas de queda de energia que assolam o país, deixando a população no escuro. Vai atuar de forma conjunta com Vadi Dumus, secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. A propósito, o ministro se viu vítima das quedas de energia, primeiro durante o jantar de aproximação com Flávio Dino em Brasília. Ficaram 40 minutos no escuro. Quer dizer, São Paulo ficou 15 dias no escuro. Ninguém nem estava aí. Mas os dois ministros, o Dino, que era da Justiça e passou para o Supremo, o Lewandowski, que era do Supremo e passou para a Justiça, só uns 40 minutos nas trevas. Isso é um absurdo, né? O que eu podia até lamentar, porque a luz que emana de Lewandowski e de Flávio Dino deveria ter bastado para iluminar aquela reunião, né? Meu amigo colunista do Globo sabe das coisas, então ele deve estar sabendo o que está falando, né? Em São Paulo, o ministro Lewandowski também já passou 2 dias seguidos sem energia em casa. Agora, volto a insistir, né? Teve um bairro aí que ficou 10 dias, né? A tal da Enel, hein? Tem que ter acabado esse domínio da Enel, tem que ter escorraçada, né? Da mesma a Polícia do Rio. O que dizer da Polícia do Rio? O governador, né, o Cláudio lá, ele simplesmente não veio à manifestação de apoio ao Bolsonaro com medo de sofrer represálias na área de segurança. Mas ele não sofreu represália nenhuma. A Polícia do Rio matou mais 7 no fim de semana. 7, aliás, ontem, né, na segunda-feira, né? Deixou pelo menos 7 mortos na operação com o objetivo de capturar os chefes responsáveis pelas disputas dos territórios recentes na zona oeste do Rio. Entre eles, Edgar Alves de Andrade, o DOCA, que integra a cúpula do Comando Vermelho, uma organização à qual pertencem os 2 fugitivos lá de Mossoró, né? E Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, de 32 anos. Esse aí teve um processo que tramita na 3ª Vara Criminal da capital, como um dos integrantes da equipe Sombra, espécie de grupo que chefia invasões e executa assassinatos para a principal facção criminosa do Rio. Os 2 não foram atingidos, não. Eles conseguiram fugir. A Polícia do Rio mata suspeito. Agora os bandidos mesmo, os chefões, fogem, né? Porque ali deve ter comprado alguém, sei lá o que é que aconteceu, mas fugiram, né? Bom, meus amigos, o militar que tinha 111 armas, 2 granadas e um explosivo no imóvel de Campinas foi socorrido ontem à noite com ferimento por faca. A polícia acredita que ele tenha tentado se matar,
mas conseguiu salvá-lo quando ele tentava. É o coronel do Exército, da Reserva, Vigílio Parra Dias, socorrido por bombeiros depois de ter sido encontrado com ferimento por faca no imóvel do bairro Chapadão. Ele não saiu de Campinas, né? Bom, mais uma morte no Rio aqui, e é uma coisa também que eu tenho alertado aqui. Formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005 e com pós-graduação em Direito Civil e Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, ou seja, um belo currículo, em 2008, o advogado Rodrigo Marinho Crespo foi morto na madrugada de segunda-feira no centro da cidade. Era sócio fundador desde 2010 no escritório Marinho e Lima Advogados, cuja sede fica perto do local do crime. As áreas de atuação do assassinado, morto em alguns segundos, né, balas, inclui, conforme consta em sua página na internet, direito de entretenimento e jogos, tais como loterias estaduais, produtos de capitalização na modalidade filantropia e consultoria para a implantação de operações relacionadas aos jogos que possuem amparo legal. Meus amigos, não é só o jogo ilegal que provoca assassinato. Os jogos legais são suspeitos da morte desse advogado, hein? Agora, no afã de poupar os dízimos das igrejas evangélicas para conquistar o voto evangélico e outras igrejas, outras profissões religiosas, o lulismo, o lulopetismo, ou também conhecido como bolsolulismo, ele está metendo a mão em tudo. E ele autoriza esse negócio de aposta. Esse negócio de aposta só leva à corrupção. Aliás, esse assunto o PT parece que entende bastante, né? Pois é. Então, olha aí, olha o recadinho que está sendo dado, né? Tristeza para a família do advogado e um aviso para todo mundo que trabalha ou até que aposta nesse tipo de coisa, né? O Esporte Clube do Recife, time do meu amigo Ariano Suassuna, terá de jogar de portões fechados como mandante e sem torcida como visitante nas competições da CBF. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, considerou a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva ao esporte injusta. Injusto ter um idiota como esse que, em vez de combater o crime, ele quer facilitar o crime. Ou seja, agora se o esporte vai jogar em Fortaleza e é baleado algum membro da delegação do esporte, foi com autorização do presidente da federação, do presidente do esporte, Yuri, não sei das quantas, e do presidente da Federação Pernambucana de Futebol. O futebol brasileiro é um vexame, é uma vergonha. Eu quero aqui deixar o meu apoio, minha solidariedade ao meu amigo Fausto Silva, que teve que implantar um rim, e os médicos explicaram que é comum o problema renal em quem passa por um transplante do coração. Vai sair. Eu almocei com o Faustão, uns amigos dele, como o Boni, o Tom Cavalcante, o doutor Raul Kotek e tal, no fim do ano, e eu disse a ele: força, querido. Bati assim no coração dele, né? Força, Faustão. Força. Bom, para você que está aqui me acompanhando, que eu agradeço com muito prazer a sua audiência, eu quero agradecer e quero convidá-lo para amanhã de novo, né? Amanhã tem mais, tá? E aí você fala com teus amigos e manda eles subirem, se gostarem desse vídeo,